Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos sobre Bíblia e Teologia, nossas pílulas de Bíblia e Teologia. E hoje nosso assunto está em Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 27, e em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. É a famosa parábola dos talentos. Quando a gente escuta essa parábola, a gente pensa no talento da pessoa, né? Fulano de tal tem um talento para isso, fulano de tal tem um talento para representar no teatro, fulano de tal tem um talento para falar. Mas não é isso que é talento é dinheiro. É dinheiro. Aqui é talento, é como se fosse cruzeiro real, é um dinheiro, né? Um talento, né? Esse texto de Lucas tem duas parábolas juntas, a do pretendente ao trono e a dos talentos. O texto fala da volta de Jesus para o Pai e sua volta para julgar as pessoas. O julgamento de cada um depende da justiça que cada um praticou. Não depende das obras, depende da justiça. Ser justo, isso vai depender da salvação. Né? Quem praticou mais a justiça vai ficar mais próximo da proposta de Jesus, que só pode ser atingida através da prática da justiça. Especialmente no Evangelho de Mateus, né? A palavra-chave do Evangelho de Mateus é justiça. A palavra-chave do Evangelho de Lucas é misericórdia. E a palavra-chave, a expressão-chave do Evangelho de Marcos é o Messias escondido, né? João não tem uma palavra-chave, que é variado o texto do Evangelho de João. Então, esta parábola fala dos poderes desse mundo, que vão se opor a Jesus e vão matá-lo. Jesus morreu por causa dos poderosos, né? Foi por causa do povo, não. Foi por causa dos poderosos. Parece que a injustiça triunfou com a morte de Jesus na cruz, mas não vai ser exatamente assim. Vai ser bem assim. Aos poucos vão aparecer os sinais do reino de Deus. O reino da justiça que Jesus prega, que vai vencer o reino da injustiça. Quando fala fim do mundo, não é o fim do mundo físico, é o fim do mundo da injustiça. Mundo é o modo como as coisas estão organizadas. No tempo de Jesus, as coisas estavam organizadas em cima da injustiça, da exploração, da opressão do povo pelos poderosos. Então vai ser um novo tempo, um novo mundo. É o fim do mundo da injustiça e o nascimento de um outro mundo, de um outro modo de organizar as coisas e as relações entre as pessoas. Então aos poucos vão aparecendo os sinais do reino. Justiça versus injustiça. Um talento, que é dinheiro, corresponde ao salário de 20 anos de operário. Como se fosse ouro, né? 1 quilo de ouro, um talento. Né? Talento é dinheiro. E não as qualidades de uma pessoa, nesse evangelho. Então Jesus morre, vai para o Pai e deixa seus bens para os seus discípulos cuidarem. Os discípulos têm que produzir fruto. Esse é o tempo da igreja, até que Jesus venha de novo. Então Jesus viveu, morreu, ele teve paixão e morte, ressuscitou, foi para o céu, foi para Deus. Quando Jesus morre, começa o tempo da igreja, que é o tempo de uma nova espera, que só vai acabar quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, que a gente nem sabe como é que vai ser, quando é que vai ser, né? É o que em grego chama de parousia, a segunda vinda de Jesus. Os discípulos então têm que produzir fruto. É o tempo da igreja que vai da Páscoa de Jesus até a volta de Cristo. Jesus dá a tarefa para cada servo. Servo aqui não é empregado, o servo é como se fosse o membro da comunidade cristã. Esse aqui é o servo, né? Então Jesus vai para o estrangeiro e deixa os bens dele para os discípulos cuidarem. Quais bens Jesus deixou? Primeiro, o Evangelho, a boa notícia. A boa nova, que em grego significa evangelos, evangelho. Os sacramentos, que são o modo da igreja se relacionar com os fiéis, são os canais de relacionamento da igreja com os fiéis, e chama de sacramentos. O cuidado com os pobres, é isso que Deus vai te cobrar, cuidado com os pobres. E a salvação, é isso que são os bens que Jesus deixou para os discípulos continuarem a sua tarefa. Enquanto Jesus não está mais no nosso meio, foi para Deus, então a comunidade cristã vai construindo o mundo sonhado por Jesus, produzindo muitos frutos, de acordo com a sua capacidade. Cada um tem uma capacidade, então deve se empenhar em prol dos seus irmãos. Quando você morrer, o que você acha que Deus vai te perguntar? Se você foi católico, se você foi à missa, se você rezou, se você era dentro daquela igreja, se você usou saia, cabelo comprido, você vai perguntar isso? Não vai perguntar nada disso. Vai perguntar se você cuidou dos seus irmãos e da natureza. Foi a tarefa que Deus deixou para nós, deixou para Adão, o primeiro homem, dar nome às coisas, cuidar das coisas e cuidar das pessoas. Isso que ele vai perguntar para nós, certamente. Então cada pessoa tem uma capacidade, um talento, no sentido aqui, né,
moderno. Um anuncia a palavra, outro dá catequese, outro cuida dos pobres, como fazem os vicentinos, outro prepara as celebrações litúrgicas, tem muita vocação para a liturgia. Então cada um tem uma capacidade e que deve produzir fruto. Nós temos um corpo com muitos membros diferentes. Cristo é a cabeça, mas cada membro é diferente do outro. A função da mão é diferente da função do pé. A função do estômago é diferente da função do coração. Mas se todos estiverem em harmonia, o corpo sofre. Se eu quebro a mão, o corpo inteiro sofre. Então, se uma pessoa peca, a igreja inteira sofre. Por isso que o padre tem que te absolver, te ligar de novo à igreja, né? Quando você peca. Se alguém não quer mais prestar o serviço da comunidade, o que tem que fazer? Devolver o talento ao banco, que aqui é a igreja, né? Você não deu conta de fazer seu talento frutificar, dar frutos? Devolva para o banco, quer dizer, a igreja. Se o seu ministério, você não deu certo o seu ministério, devolva o ministério para a igreja. Quem te dá o ministério é a igreja. Ministério de catequismo, ministério da palavra, ministério da eucaristia, ministério da catequese. Então, a igreja te dá os ministérios, são os talentos, né? Se não der conta, devolve para a igreja. A igreja vai então confiar o talento, que é o ministério, para outra pessoa. Ministério vem de ministro, né? O trabalho da igreja é ministério. O ministro é aquele que exercita o ministério. Os primeiros 2 servos fizeram seu talento frutificar, porque eles receberam do dono dos talentos. O terceiro servo ficou com medo, não produziu fruto com seu talento recebido. Uma atitude que é para Jesus inaceitável, né? Porque não produz fruto nenhum, é inaceitável para Jesus. Há pessoas que não fazem questão de fazer frutificar o seu ministério. Escondem seus talentos, não querem mudança, não querem a conversão que Jesus pediu. Fica parado, quieto, inerte, né? O único dos servos condenado por Jesus foi aquele que não quis arriscar. Nós precisamos arriscar. Diz o provérbio, quem não arrisca, não petisca. Quer dizer, se você não arrisca, você não vê acontecer. Não tem medo de correr o risco, não. Você pode errar, mas o erro faz parte da vida. Você erra, mas se errar, você volta. Se redime do erro. O problema não é errar. O problema é não se arriscar. Há cristãos generosos e zelosos, que se dedicam às comunidades, mesmo que errem ou que falhem, mas vocês se dedicam. Há muitos cristãos assim. Mas o problema é o preguiçoso, que não dá nem um passo pelo Evangelho, não se abre à novidade pregada por Jesus. Esse é preguiçoso. Esse é que é o sentido de fazer frutificar os talentos, né? Você se abrir à novidade do Evangelho, se converter e ajudar muitas pessoas também a se converter. Esse é que é o sentido da palavra dos talentos. Não é capacidade, mas é dinheiro. Mas aqui no contexto da parábola, são os ministérios da igreja, os talentos, que vão frutificar conforme o empenho de cada cristão. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.